Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá que está chegando o fim do quarto bimestre, já está acabando. Mas antes disso tem a aula 4, a nossa revisão. O que a gente viu nesse bimestre, galera? Vimos o mito. Eu peguei aqui os pontos essenciais para a gente conseguir entender o mito, tá? Mito é um texto narrativo, possui os elementos da narrativa, como a gente estava vendo. Mas o que é o mito? É o gênero textual que busca explicar a origem do mundo, da humanidade, de um fenômeno natural ou de um comportamento humano. Isso eu não posso esquecer, tá? E quais são as suas características? Personagens humanos e sobrenaturais. O espaço é um ambiente sagrado. O tempo é impreciso bem antes da existência da humanidade. E há deuses e semideuses, ninfas, heróis e etc. Esses serão os personagens mitológicos. Aqui eu não posso esquecer desses conceitos, tá? Nós vimos também um outro texto, um outro gênero textual do tipo narrativo, que é a lenda. O que é a lenda? Que é o gênero textual que vai mesclar um fato histórico com o sobrenatural e a magia, para explicar fatos e fenômenos ligados a um tempo remoto ou para transmitir algum ensinamento. Então, esse é o foco da lenda, esse é o conceito da lenda. Características da lenda, relacionada à cultura do povo que o criou, revela aspectos da cultura e tradição desse povo. O narrador é observador, o narrador representa a voz do povo e o texto está ligado à oralidade. Então, essa eu não posso esquecer da lenda. Seguindo aí. Elementos da narrativa que nós vimos também por conta do mito da lenda está muito consagrado com seus elementos da narrativa. Nós vimos que o tempo, tá? O tempo é quando que a história acontece e ele se subdivide em preciso e impreciso. Preciso é quando eu consigo determinar o tempo que ocorre a história, o momento que a história ocorre, e no texto vai dar nessas características de tempo exato. E impreciso é quando eu não consigo determinar esse tempo que ocorre a história, tá? Já sabemos que o mito e da lenda ocorrem num tempo preciso, hein? Lembre disso. Então não vai ter um texto, características, é, marcações de tempo exato. E sim daquele tempo vago que a gente não sabe onde é que ocorreu. Ó, era uma vez, há muitos anos atrás, numa época diferente, bem distante de hoje. Então, essas marcações indicam a imprecisão do tempo, tá? Além do tempo, nós vimos um enredo, né? Que é o outro elemento importante da narrativa, que são as ações dos personagens, tá? São as ações que o personagem corre, tá? E vai acontecer. Isso depende da intenção do autor, né? Que ações são essas? Bom, as ações do personagem no mito é característica do mito e ações dos personagens da lenda têm as características da lenda, como a gente viu anteriormente, tá? Além do enredo, nós vimos o personagem. Personagem que ajuda a gente a contar a história, certo? Então, ele tem lá seu ponto principal. Portanto, que os personagens do mito é bem definido. Tem que ser deuses e semideuses, ninfas, heróis, por conta da característica do gênero mito. E entre os personagens, nós temos o protagonista, que é o principal da história, o antagonista, que é aquele que vai entrar numa luta com o protagonista. Essa luta aí não é necessariamente luta corporal, né? Pode ser qualquer tipo de ação que um antagonista venha para atrapalhar o protagonista, e quando isso ocorrer vai ser o momento do clímax da narrativa, tá? E os personagens secundários, que são os demais personagens que ajudam o protagonista a contar a sua história. Nós vemos também o espaço, que é o local onde acontece a história. Ele pode ser também preciso e impreciso, tá? Isso é importante dizer. Ah,
O espaço do mito é onde tem deuses e semideuses. Lembre disso. Então, é um espaço preciso e específico. Isso é importante. Por que o espaço é importante para a narrativa? Porque a gente consegue determinar uma ação do personagem. Por exemplo, vamos pensar no Harry Potter, né? A escola de magia. Olha aí, então ali pode ocorrer vários tipos de magia, é permitido ocorrer, porque o nome do espaço é propício para isso. Imagine se eu quiser escolher fazer o Harry Potter numa escola que não seja de magia. Tem como fazer as ações do personagem do bruxo, do personagem Harry Potter? Não tem como fazer essas ações. Então, por isso que o espaço é importante. Vamos seguindo, que a gente viu também, a gente viu o narrador, que é aquele que conta história. E nós vimos que eles serão divididos em dois. O narrador observador, que é aquele que só conta e não participa, é o chamado narrador fofoqueiro, tá? Que está contando a história de outra pessoa. Por essa razão, os verbos e os pronomes estarão na terceira pessoa. Para identificar se o narrador é observador, tem que observar o verbo e o pronome que vai estar na terceira pessoa. E o narrador personagem, esse já participa da história, ele é qualquer personagem da história, do protagonista ao secundário, tá? A gente vai botar de característica que o narrador personagem, o narrador está contando a história sobre seu ponto de vista, sobre o que ele viu e percebeu da história, tá? Então isso pode gerar polêmica em relação, será que essa história aí realmente foi dessa forma que aconteceu, ou que o narrador quer que a gente saiba? Então só comece a perceber isso. Como que a gente percebe o narrador personagem? Verbos e pronomes na primeira pessoa. Para colocar o narrador personagem, eu sou obrigado a escrever os verbos e pronomes na primeira pessoa. Ok? Uh, e é isso, pessoal. Chegamos ao fim. Esse foi o que a gente viu ao longo desse quarto bimestre. Preste atenção nesses conceitos e garantam a avaliação. Tá? Tchau, tchau. Já está chegando ao fim.